Olá pessoal, tudo bem? Eu vou aguardar um pouquinho porque a Adriana, que vai fazer a live comigo, ela teve um probleminha técnico e até agora não conseguiu entrar. Então, tá bom? O tema de hoje que a gente vai falar... Oi, Pati! Obrigada! Seja bem-vinda! O tema de hoje que a gente vai falar é sobre alimentação nesses tempos de crise, né? Nós estamos vivendo aí uma crise muito grande, né? Que tem vários fatores aí relacionados. É uma questão de segurança, de saúde, de economia. Então, uma coisa gerou uma outra coisa, né? Uma crise gerou uma série de crises, uma série de situações inusitadas que a gente não está acostumado a saber lidar com essas situações. E aí surgem muitas dúvidas, né? E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente se vira um pouco com relação à alimentação nesses tempos de crise. E aí falar crise no sentido completo da palavra, né? Na situação de saúde, na situação econômica. E eu tô dando ainda um tempinho aqui para ver se eu acho a Adriana, mas até agora a Adriana que estava aqui organizada para fazer a live comigo, não estou conseguindo contato com ela. Então assim, eu vou começando, vou falando, ela aparecendo, a gente inclui ela na live. Então assim, falar de alimentação em tempos de crise, a primeira situação que vem à nossa mente, né, é a situação financeira, né? E agora? O que eu faço? Né? Como é que eu vou organizar a minha lista de compras? O que eu compro primeiro? Né? Eu priorizo o que? Eu faço o que? Então assim, a primeira coisa que a gente deve fazer é nunca ir ao supermercado sem uma lista verdadeiramente, né? A lista, ela ajuda a gente a focar no que a gente realmente precisa. Organizar, planejar, isso facilita a compra. E ter em mente sempre o básico. Se você está passando por uma situação agora de crise financeira por conta disso tudo que está acontecendo, priorize os itens básicos da tua alimentação. Então, o arroz, o feijão, o macarrão. A gente sabe que está tudo com o valor aí um pouquinho mais elevado do que deveria estar. Então, separa o valor que você pode utilizar, né, nas compras, e se organiza dentro desse valor antes de sair. Tentar evitar sair várias vezes para adquirir o alimento. Nesse momento, como a gente tem a situação da crise de saúde, né, que foi o que gerou aí todas as outras crises, tentar fazer compras em horários alternativos, quando se tem menos pessoas na rua, quando se tem menos pessoas nos supermercados, e aí fazer aquela asepsia, né, levar o álcool, ir de máscara nesse momento. E aí as pessoas têm dúvidas em quando eu chego, quando eu pego esse alimento, quando eu chego em casa, o que eu faço, né? Qual é a situação de risco, enfim. A gente está lidando com um vírus ainda que está muito... a gente tem poucos dados sobre ele ainda, né? Os estudos ainda estão acontecendo, né? Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, uma hora, né, a gente tem informação de que o vírus ele se propaga de tal forma, e daqui a pouco tem uma outra notícia de que o vírus se propaga de uma outra forma. Então, o que a gente sabe, de fato, é que água e sabão, né, são
ótimas formas da gente não se contaminar, utilizar a máscara. E aí, quando a gente adquire algum alimento, o que eu recomendo é que se higienize tudo. Produtos que você possa lavar, leve debaixo da torneira e lave com água e sabão. Produtos que não tenha como você lavar, por exemplo, uma determinada embalagem que você não consegue levar abaixo da torneira, embalagens de papel, por exemplo, você pode higienizar essa embalagem com álcool 70, álcool em gel, enfim, frutas, legumes, verduras, todas fazer a higienização como a gente já preconiza normalmente. Primeiro lava em água corrente, depois deixa de molho em solução clorada. Então a gente pode usar o hipoclorito, pode usar a água sanitária. E aí como é que a gente faz? Por exemplo, verduras, lavar folha a folha debaixo da água corrente, tá? Separada, folhinha por folhinha, né? Passando a mão para ver se não tem algum resíduo de terra, algum bichinho, e depois colocar de molho na solução. 1 colher de água sanitária para cada litro de água, de preferência filtrada. E aí o que comprar, né? Como eu falei, se você está passando por uma situação de crise financeira junto com a crise de saúde, né? Porque isso gerou uma série de situações, o mais básico possível, o arroz, o feijão, o macarrão. E aí a gente entra na questão das escolhas. Quem tem condição de comprar um pouquinho mais, sempre optar pelo alimento mais simples possível. Entre escolher o biscoito recheado, por exemplo, e o biscoito sem recheio, escolhe o biscoito sem recheio. Que mais? Entre um macarrão instantâneo, por exemplo, o macarrão mais simples, o macarrão comum, tradicional, daquele mais fininho que cozinha tão rápido quanto o instantâneo. Dá preferência a itens básicos da tua alimentação, né? Se puder, se tiver com condições de comprar frutas, legumes, verduras, não esquecer de higienizar. E aí, assim, dá preferência aos vegetais e às frutas que tenham uma durabilidade um pouco maior, como, por exemplo, laranja, maçã, limão, goiaba, melão, abacaxi, aipo, brócolis, batata, batata doce, abóbora, que tem, né, são mais resistentes ao tempo, eles, né, demoram um pouquinho mais de tempo para estragar. Então dá preferência a esse tipo de alimento. As verduras que são mais sensíveis, você pode, depois de higienizá-las, secar bem, né, bem sequinho, colocar num pote com aquele papel toalha no fundo. Coloca papel toalha intercalado, né? Um papel toalha, a verdura, mais um papel toalha, mais uma verdura, mais uma camadinha de verdura. Eu fiz uma foto ontem, né? Que eu fiz justamente essa higienização das verduras aqui em casa e vou postar depois para vocês verem como é que fica. Por exemplo, para fazer com alface. A alface ela dura mais tempo se a gente secar e mantiver ela refrigerada seca. Tá? Oi, Lulu, tudo bem? Seja bem-vinda! Essa live era para estar sendo feita junto com uma amiga minha, mas eu acredito que a minha amiga teve problema com a conexão. A gente, inclusive, precisou transferir essa live para hoje, porque no sábado quem teve problema com a conexão fui eu. Então eu tô dando aqui algumas dicasinhas, mas a gente possivelmente vai refazer essa live, tá? Eu só tô dando aqui umas dicasinhas básicas do que a gente fazer, tá? Até porque eu nem tô acostumada a fazer live sozinha, gente. Fazer live acompanhada é tão melhor. Vão falando comigo aí, hein?
Então, assim, as verduras, né? Quando a gente tiver verdura um pouquinho mais sensível, como alface, higienizar, secar bem e colocar, armazenar em pote, onde a gente faça uma camada da verdura, uma camada de papel toalha, que é para manter ela bem sequinha. Aí quando o papel toalha estiver molhado, a gente tira, troca o papel por um papel sequinho. E dá preferência também às verduras mais resistentes, como brócolis, aipo, por exemplo, né, couve, que tem uma durabilidade um pouquinho maior. E as verduras, elas podem também ser congeladas, assim como as frutas e alguns legumes, tá? Então, a gente pode fazer um pré-preparo, que a gente chama de branqueamento, passar a verdura um minutinho ali pela água fervendo e secar também. Essa forma da gente fazer com a verdura é para ela não perder a sua consistência, as suas propriedades no congelamento. Então a gente precisa branquear para que ela possa ser refrigerada com tranquilidade, que quando a gente tirar do congelamento ela não fique escura, fique preta, fique murcha, né? Então para ela manter a consistência dela. Valeu, Lulu, obrigada. A dica do papel toalha, amiga, eu vou botar depois a fotinho como é que fica, para todo mundo ter acesso, tá bom? E todo mundo poder ver como é que é feito esse armazenamento direitinho. Alguns alimentos chaves também para a gente poder reforçar a nossa imunidade nesse tempo de coronavírus. A gente sabe que... Oi, Catarina! Seja bem-vinda, querida! Obrigada! A gente sabe que nenhum alimento, nem suplemento é capaz de combater especificamente o coronavírus, tá? Mas existem alguns alimentos que ajudam a reforçar a nossa imunidade. E aí, reforçando a nossa imunidade, ele pode prevenir que a gente seja contaminado, né, de alguma forma. Óbvio que não elimina, tá, gente? Não elimina a luva, a máscara, os cuidados de higiene, tá? Mas ter o sistema imunológico reforçado, obviamente, em qualquer situação, ele te ajuda, né? Seja qualquer tipo de virose, qualquer tipo de infecção. Então, você reforçar a tua imunidade ajuda no momento desse, até para ajudar, por exemplo, se porventura você vier a se contaminar, o teu sistema imunológico consiga dar conta, né, de recuperar a tua saúde, né, manter aí a integridade da tua saúde. Então, por exemplo, você tá ok com a questão financeira, consegue, né, ter acesso aos alimentos, não está em uma região que tenha dificuldade de acesso aos alimentos, você pode consumir frutas cítricas, que são ricas em vitamina C, e aí por conta disso ajudam a reforçar a imunidade. Um produto, né, um alimento, um suplemento que eu gosto de usar bastante é a cúrcuma. A cúrcuma, ele é um potente, ele tem propriedades potentes anti-inflamatórias, tá? E ajuda a reforçar bastante o sistema imunológico. Então, consumir frutas cítricas aliadas à cúrcuma, própolis. Hoje eu coloquei um shot que eu fiz aí pela manhã para minha família aqui, eu, marido, sogra, enfim, todo mundo que está aqui em casa. O limão, né, o própolis e um pouquinho do gengibre, que são alimentos que ajudam a melhorar essa imunidade, são imunomoduladores, né? Eles ajudam a reforçar essa imunidade. Então, alimentos ricos em vitamina C, cúrcuma, própolis, gengibre, alecrim, frutas vermelhas,
Outros alimentos também que são bons para ajudar a melhorar a imunidade são os alimentos fontes de selênio e de zinco. Então, as fontes de selênio, castanha, ovos, peixe, as fontes de zinco, carnes, camarões, feijões, lentilhas. E aí, se a pessoa tiver com dificuldade de acesso ou dificuldades financeiras mesmo para adquirir alimentos, se tiver um que eu fale assim para você, dá preferência a esse aqui, né, de fruta, a laranja ou limão, os alimentos básicos, arroz, feijão, porque a gente não pode deixar de se alimentar. Por pior que seja a tua situação econômica, se você está sem condições de adquirir o teu alimento nesse momento, existem instituições, igrejas, por exemplo, ONGs, onde você possa conseguir uma cesta básica. Então, falar de alimentação nesse momento é falar uma visão muito ampla, né, da alimentação, e não só do que eu como e do que eu não como, né, mas também de como eu vou conseguir adquirir esse alimento. Então, tem várias instituições que você pode se inscrever, mesmo não sendo membro de determinada igreja ou instituições de outras religiões, eles estão fornecendo cesta básica. Tem aí o governo que está disponibilizando, aí nem todo mundo está conseguindo, mas quem está conseguindo já é uma forma de você priorizar a tua alimentação, porque a gente não pode ficar sem se alimentar no momento desse, porque se a gente faz uma dieta muito restritiva nesse momento, a nossa imunidade tende a baixar e aí a gente ficar muito mais vulnerável a essa e a qualquer outra doença. Se o teu sistema imunológico não funciona, você fica aí vulnerável a uma série de doenças, né? Então, assim, primeiro ponto que eu falei, né, para quem está entrando agora, fazer compras em horários alternativos, aonde a gente tenha menos circulação de pessoas possíveis, menos pessoas dentro do supermercado. Se tiver acesso e condições de fazer compras online, maravilha também, né? Higienizar tudo que entrar na sua casa, tudo que você encostar, colocar a mão, higienize, não é para deixar ninguém, né, louco, ninguém com toque aí de limpeza, né, mas a gente sabe que a gente nesse momento principalmente a gente precisa ter um cuidado maior com a higienização, né, não só nossa, mas dos produtos aí que a gente está trazendo para dentro de casa. Então passar álcool, lavar as embalagens que puderem ser lavadas, lavar com muito critério, muita cautela aí, frutas, legumes e verduras. Então, assim, vitamina C, tá? O selênio, o zinco são fundamentais. Oi, Valen, tudo bem? Obrigada, querida, por entrar. Vou passar, amiga, a receita do shot. Na verdade, já tá aí na página, eu coloquei hoje. O shot que eu fiz já. Hoje entrou todo mundo no shot aqui em casa. Todo mundo aqui, às vezes a gente faz cara feia porque tem um sabor forte, né? Porque o gengibre tem sabor forte, a cúrcuma tem sabor forte, o própolis tem sabor forte. Então hoje eu fiz o shot de limão, própolis, copaíba, ainda botei a copaíba para dar uma reforçada aí maior no processo inflamatório, que eu tô tentando estabilizar aí meu sistema de inflamação. E que mais que eu botei? Gengibre. Então, às vezes a gente faz aí uma careta, né? Porque tudo tem um sabor um pouquinho forte, mas o nosso paladar ele é altamente adaptável. Então, com o passar do tempo, você vai se acostumando com ele. Pode fazer com base de limão, pode fazer com base de laranja, tangerina, qualquer fruta cítrica, tá? Maracujá também, para quem gosta de maracujá. Então, são alimentos que ajudam a reforçar
a nossa imunidade. Então o shot já tá aí, né? Você pode pegar a receitinha aí que eu já coloquei. E alguém falou mais alguma coisa aqui. Oi, Catarina, obrigada. Catarina tá dizendo que eu sempre dou aula, imagina. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom poder falar de alimentação. Eu falo de alimentação com muita facilidade. Carol, que tá aí, sabe que a gente fala pelos cotovelos. Ela falou assim: ai, eu não consigo falar um monte de coisa que nem você fala. Consegue. Pior que a gente se junta, a gente fala horas e horas e horas e horas, nem se dá conta que falou tanto. Então, assim, uma outra coisa importante é para reforçar também a nossa imunidade, tá, gente? A gente precisa ter os alimentos fontes, né, que são os alimentos ricos em vitamina C, selênio e zinco, mas também reduzir o consumo de alguns alimentos que aumentem o trabalho do nosso organismo, que prejudiquem o nosso sistema imunológico, como, por exemplo, os industrializados. Os industrializados, eles aumentam a inflamação do nosso organismo, ou seja, o nosso sistema imunológico vai ter que dar mais atenção para o processo inflamatório. Então ele vai desviar a atenção dele para combater uma inflamação, ao invés de repente estar combatendo lá um vírus, uma outra, uma bactéria. Então, assim, para a gente reforçar o nosso sistema imunológico, além de consumir bons alimentos e alimentos imunomoduladores, seria uma boa dica também evitar os alimentos que prejudicam essa nossa função imunológica, que são salsicha, linguiça, essas batatinhas, batatinhas fritas, refrigerante, sorvete. E com relação à situação econômica também, esses alimentos, além de não trazerem nenhum tipo de benefício para o nosso organismo, eles são alimentos com um custo mais elevado. Então, nesse momento que a gente enfrenta crise em vários níveis, em vários âmbitos, inclusive financeiro, né, é bom a gente economizar e focar naqueles alimentos chaves, naqueles alimentos básicos para manter a alimentação saudável, tá? Então, tentar priorizar aí legumes, verduras, frutas e evitar sorvetes, os industrializados de uma forma geral, hambúrguer, salsicha, linguiça, enfim. Uma outra situação também, a gente deve sempre, e aí uma dica geral para dia a dia, a gente dá preferência aos alimentos da época. Todo mês eu tento, esse mês eu ainda não postei, mas normalmente todo mês eu coloco as frutas, os legumes e as verduras que estão na época naquele mês, né, que são os alimentos que, além de serem mais baratos, eles são mais nutritivos. Então, a gente sempre lembrar dos alimentos que estão na época, né? Não só pela questão econômica, por serem mais baratos, mas são alimentos que, por eles terem lá o amadurecimento correto, na época correta deles, né, eles conseguiram absorver todos os nutrientes aí do solo, tá? E são mais nutritivos, tá ok? Deixa eu olhar aqui minha colinha para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Uma live sozinha, gente, é diferente para mim. Eu nunca fiz live sozinha, eu sempre faço live acompanhada. Então, tenham paciência comigo um pouquinho, tá? Bom, escolher sempre o mais simples, evitar alimentos muito elaborados, né, com muitos ingredientes, e até assim, na hora de fazer as preparações, evitar fazer preparações com muitos ingredientes, que além de você gastar muito ingredientes, e aí isso tem impacto no teu bolso, né? Normalmente as receitas que têm mais ingredientes são aquelas receitas
que acabam ficando mais calóricas e nem sempre mais nutritivas, tá ok? Tem boi na linha aqui, falando junto comigo. Mas é bem por aí mesmo, é bem isso, né? Nem sempre, quando a gente agrega muita coisa, a gente está agregando saúde e nutrientes, né? Às vezes a gente está agregando só gordura, açúcar, enfim. Então, tomar cuidado quando for fazer uma receita, que tipo de receita é essa, quais são os ingredientes, né? São ingredientes mais saudáveis? São ingredientes mais açucarados, né? A gente sabe aí que a população brasileira, ela tem o hábito de consumir até 3 vezes mais açúcar do que foi recomendado, né, do que é recomendado, preconizado aí pelas instituições de saúde. Então, assim, cuidado com os açúcares, né, cuidado com o excesso de açúcar. Isso também prejudica a nossa imunidade, prejudica o funcionamento do nosso organismo, né, deixa a gente mais vulneráveis a doenças. E a questão da caloria, a gente já sabe, já é um fato estudado, os estudos já comprovaram que a obesidade é fator de risco para a Covid e para outras tantas inúmeras doenças. Então, assim, é bom a gente tentar, pelo menos, manter a alimentação balanceada nesse momento da quarentena, não chutar totalmente o balde, para a gente não se colocar em risco de diversas formas, né? E não se colocar em risco para outras coisas também que não só o Covid. Tá bom, pessoal? Então, assim, tentar sempre optar entre o macarrão instantâneo e o macarrão mais simples, né? Entre o biscoito recheado, um biscoito sem recheio, o biscoito também mais simples. E tentar manter aí a ansiedade também controlada, porque falar de alimentação e não falar, né, do estado mental da pessoa nesse momento aí de afastamento, isolamento social, enfim, né, é difícil. Então a gente tem que entender que é um momento novo para todo mundo, né? Tá todo mundo meio ansioso com o que vai acontecer, ansioso de como se organizar nesse momento. Então, o máximo que a gente possa conseguir manter a nossa rotina, né? Organizar os nossos horários, escrever mesmo, fazer um papelzinho, uma planilhazinha. De manhã eu vou fazer tal coisa, de tarde eu vou fazer outra coisa, tal coisa assim, à noite eu vou fazer isso aqui. Então, o máximo que a gente puder se organizar dentro do nosso dia para manter a nossa rotina, para a gente não gerar muito mais ansiedade do que a gente já tem gerado, né, também, do que a gente né, tá vendo aí muita coisa, tá ouvindo muita coisa. Então a gente, às vezes, né, para piorar ainda, tem muita fake news. Então a gente já fica normalmente nessa situação num estado de alerta e de ansiedade muito alto. Então tentar gerenciar essa ansiedade vai fazer bem também, porque aí você também não vai descontar em determinados alimentos, porque quando a gente está mais ansioso, a gente tem a tendência de jogar um pouco essa ansiedade para os alimentos, e aí ingerir mais alimentos gordurosos, mais alimentos açucarados. Então, assim, é uma via de duas pontas, né? Você controla a tua alimentação, e controlando a alimentação, não é uma palavra, não é a melhor palavra para se usar, mas regulando a sua alimentação, você consegue regular a ansiedade, e regulando a sua ansiedade, você consegue regular a tua alimentação. Então, assim, tentar andar com as duas coisas paralelamente, tá? A alimentação, ela também tem o poder de te ajudar a controlar a ansiedade. E você conseguindo outros meios de extravasar a sua ansiedade, como escutar uma música, fazer uma atividade física, mesmo em casa, que seja um alongamento, para também, né, não trazer outros problemas
se fizer uma atividade sem estar com o professor do lado e aí tem uma contusão, enfim, uma contratura muscular. Então, fazer atividade física leve, ouvir uma música, alimentos ricos em selênio, triptofano, ajudam a modular essa tua ansiedade também. E modulando e controlando a ansiedade também ajuda você a manter o foco numa alimentação mais saudável. Tá bom, gente? Então, assim, provavelmente, como eu não consegui contato com a Adriana, a gente vai refazer essa live, tá? Pela segunda, terceira vez, porque já é a segunda vez que a gente tenta fazer. No sábado eu tive problema com a internet, nada rodava aqui em casa. E aí hoje eu não consegui, depois das 4 horas eu não consegui mais contato. Acredito que ela teve o problema com a internet hoje, agora na parte da tarde. Então, assim, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço aí o interesse, quem entrou, quem deu um oizinho, quem está participando aí. Mas provavelmente a gente vai retornar com esse assunto aqui, tá bom? Se cuidem, se protegem, né? Façam a higienização. Se não tiver como ficar em casa, se precisar sair para fazer alguma coisa, né? Tenha o cuidado de retirar a roupa depois, cuidado com o calçado, né? Não entra com o calçado que foi à rua dentro de casa, lave bem as mãos, não fique tocando no rosto, né? Para evitar aí contato com as mucosas, usa máscara, né? Se não tiver como lavar a mão, anda com um alquinho dentro da bolsa, tá bom, pessoal? Agradeço aí, gente. Muito obrigada aí pela participação de você, Lulu, Cacá, Carol aí, pela força aí de vocês aí botando a mãozinha, botando na live muito boa aí. Muito obrigada aí pela força de vocês, ajuda bastante, porque fazer live sozinha não é fácil, tá bom? Pode deixar, Cacá, que eu tô me cuidando aqui, dando uma reforçada boa aqui na imunidade e ficando quietinha aqui o máximo que eu consigo aqui dentro de casa. Lulu, realmente, a ansiedade é a parte aí que mais pega nesse momento, né? As pessoas estão ansiosas por estarem dentro de casa, ansiosas por não saberem aí o que vai ser daqui para frente, ansiosas porque estão vendo amigos e familiares aí passando pela situação, né, da contaminação aí do vírus, enfim, a gente fica amedrontado, mas assim, tentar mudar o nosso pensamento, ver isso como uma grande oportunidade para a gente melhorar os nossos hábitos, principalmente os hábitos de higiene, né? A gente tem estudos aí que mostram que muitas pessoas, por exemplo, uma medida simples, né? Após ir ao banheiro, utilizar o banheiro, não lavam as mãos. Então a gente tem que levar esse aprendizado todo que a gente está tendo agora para a vida, né? Não é só porque veio aqui o Covid, é um risco muito grande que a gente tem que lavar as mãos. Não, a gente tem que lavar as mãos sempre, todo dia, toda hora, né? Vai pegar um determinado alimento, lava a mão antes, lava esse alimento antes, né? Então, assim, esse é um grande momento para a gente, o que a gente aprender e apreender nesse momento, que a gente leve isso para a vida. Um momento da gente olhar para a gente também, né? Olhar os nossos pensamentos e tentar melhorar. A gente não tá isolado, a gente tá cuidado, né? Guardado aí para enfrentar isso tudo junto. E isso aí vai ajudar muito a gente. Se a gente melhorar a forma da gente pensar, vai ajudar a melhorar bastante os níveis de ansiedade. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês.